Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai continuar, o assunto que a gente falou na primeira aula de funções, tá? 1. Então nós vamos agora continuar na parte 2 e nós vamos trabalhar algumas atividades. Tudo bem, pessoal? Então vamos observar que toda aula ela é parecida assim, ela tem um momento complexo, porém, ela é simples de ser observada e resolvida. Tudo bem? Então vamos lá. Então observem aí. Olha só, nós temos aí uma questão, tá? Do Enem 2018. Então observem que no primeiro momento, o contexto dela, a gente olha assim e diz, poxa, é muito grande. Como é que a gente vai ler uma questão dessa? Olha aí. Só mostrando, pessoal, antes de fazer a leitura. Quando você observa uma questão dessa, a gente vai logo pensando, é difícil de resolver. Mas não. Se você observar bem, o gráfico, tanto o gráfico como a leitura, ela vai dizer o que tem que fazer e como ser feito. Então observem. Tudo bem? Então vamos lá. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de teste até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento da reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. Então, olha aí. Vamos olhar a última linha, que ele vai dizer lá, olha, na penúltima linha no final, o combustível no tanque é indicada no eixo Y, ou seja, observa que ela está na vertical. Então aí nós já temos uma ideia de como resolver, até visualmente. E a distância percorrida no eixo X. Então, quando a gente fala isso, pessoal, já fica fácil, porque a gente vai olhar um e outro. Agora nós vamos perceber, será que o gráfico está crescente ou decrescente? Né? Então aí já dá para a gente ver que crescente ele não é, ele é decrescente. Tudo bem? Então ainda fica mais fácil. É só a gente observar o modelo do gráfico. Ele é decrescente. Então vamos lá. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Opa, então nesse caso aí a gente não vai fazer um cálculo grande, a gente vai mostrar só a expressão. Tudo bem? Ele está questionando aí, né? A expressão algébrica. Então, uma dessa alternativa aí vai ser a expressão. Então vamos lá. Sabemos que essa situação é uma função do primeiro grau, já que o gráfico é uma reta. Além disso, o ponto em que a reta toca o eixo Y e o ponto, observa aí, ó, de 0 a 50, tá? Que são os pontos que a gente tem que observar sempre. Então, seja, a função f de x igual a x mais b. Se meu f de 0 é igual a 50, tá? Meu f de 0 aí é igual a 50, então eu vou ter 50 é igual a vezes 0 mais b. Sabendo que a vezes 0 é 0, então b é igual a 50. Só fiz a reversão aí. Sendo que b é igual a 50, para encontrar o valor de a, basta encontrar o outro ponto no gráfico. Nesse caso aí, usaremos, tá? O ponto de 0 a 500. Lembrando que está lá no gráfico.
Então, nós temos aí o f de 500. O f de 500 é igual a zero. Então, o meu f aí eu vou trocar por zero, certo? Zero é igual a vezes 500 mais 50. Porque a gente já sabe o b. O b está ali em cima, ó. Então, vai ficar menos 50 é igual a vezes 500. Observando que o 50 ele é positivo, então eu coloco ele para o outro lado, deixando só o número com a letra. Tudo bem? Então vamos lá. Separando a letra, vai ficar A igual menos 50 dividido para 500. Ou seja, vamos fazer uma simplificação. Eliminamos algum zero de cima e um zero de baixo, ficando menos 5 e 50. Simplificando os dois por 5 vai ficar menos 1 sobre 10. Então aí meu f de x é igual, né, à tabela normal, que é o ax mais b. Então meu f de x vai ser menos x sobre 10 mais 50. Essa é a nossa função que a gente está querendo. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra B, que é y, tá? Igual a menos x sobre 10 mais 50. Vejamos aí uma segunda questão do Enem 2016. Uma cisterna de 6.000 litros, ou 6.000 litros, foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba. Mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume da água presente na cisterna em função do tempo. Olha aí. Nesse caso aí, observamos que o gráfico, tá? Nós vamos mostrar aí que esse retângulo dentro do gráfico, tudo bem? Ele está de 0 a 1 no eixo X e de 0 a 6.000 já no eixo Y. Porém, ele está dizendo lá em cima, ó, nós temos 6.000 litros. Né? Na primeira hora, ele esvaziou. Ó, tá? De 6.000 ele veio até 5.000. Mostra o gráfico. Aí nós vamos mostrar do ponto A ao ponto B. Em 1 hora. Olha o tempo lá embaixo. Quando a gente mostra isso, pessoal, fica muito simples da gente resolver. Porém, só devemos lembrar da função, o f de x. Se trabalhar ele, não tem como a gente errar. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é a vazão em litros por hora, né, da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Nós temos aí 5 alternativas. Então vejamos. Na primeira hora foram esvaziados 6.000 litros menos 5.000. Ou seja, 6.000 menos 5.000 é igual a 1.000. Ou seja, uma vazão de 1.000 litros por hora, como mostra o gráfico. Nas 2 horas seguintes, foram esvaziados 5.000 litros. Ou seja, as 2 bombas juntas esvaziaram. Então, 5.000 litros dividido para 2 horas, que é igual a 2.500 litros por hora. Assim, a segunda bomba ligada tem a vazão de 2.500 litros por hora menos 1.000 litros, tá? Por hora, que é igual a 1.500. Ou seja, portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra C. Se vocês prestarem bem atenção, pessoal, a questão, visualmente, ela parece difícil, mas observem que se usarmos aí um cálculo simples, tá? A função simples, ela torna-se fácil. Tudo bem? Então vamos aqui a uma terceira questão. Nessa questão ela diz o seguinte: o gráfico ao lado apresenta o consumo de bateria de um celular
entre as 10 horas e as 16 horas de um determinado dia. Supondo que o consumo, tá, manteve o padrão até a bateria se esgotar, a que horas o nível da bateria atingiu 10%? Opa! Então olha aí, nós temos que observar porcentagem, não é isso? Quando a gente vê uma questão dessa, a gente pensa logo, eu já li uma vez, vou olhar para o gráfico. Não. Dá uma olhadinha de novo na questão, porque a gente vai trabalhar algumas coisas diferentes. Então vamos lá. Ele falou o quê? Do gráfico ao lado, ou seja, eu coloquei abaixo. Então ele vai dizer, a bateria de um celular entre as 10 e as 16 horas. Então aqui nós já vamos observar aonde está o horário. Está na parte de baixo, olha aí, no eixo X. Tudo bem? Observa que lá embaixo no eixo X está de 10 às 16 horas. De um determinado dia. Supondo que o consumo manteve o padrão até a bateria se esgotar. A que horas o nível da bateria atingiu 10%? Olha aí, ó. Aonde é que vai aparecer os 10% aí? Que nós temos no eixo Y, 0, 20, 40, 60, 80 e 100%. Não é isso? Mas ele quer saber 10%. Então, olha aí, como ele é fácil de resolver. Pelo gráfico, em 6 horas, né? Colocado aí, ó, nós vamos colocar das 10 até as 16, certo? O consumo da bateria foi de 60%. Para que seu nível atinja 10%, o consumo deve ser de 90%. Então, a regra de 3 simples vai ser usada, que é a parte mais simples. Vamos usar aí uma regra de 3, porque aí a gente vai conseguir ver com mais simplicidade o resultado da questão. Dá para se resolver de outra maneira? Dá. Mas vamos observar pela regra de 3, que é uma coisa mais simples. Vamos trabalhar consumo e tempo. No caso aí nós temos consumo, 60, né? Tá bem colocado ali, ó, 60%. Tempo, 6 horas. O consumo deve ser de quanto? 90%. Então, nós vamos colocar lá embaixo, ó, tá 90 sobre, né? X sobre X, 6 sobre X, perdão. Então, vai ficar 60 para 6 e 90 para X. Feito isso, nós vamos ter a multiplicação dos extremos pelos meios. 60x é igual a 90 vezes 6. 60x é igual a 540. Isolamos a letra x e fazemos a divisão. 540 dividido para 60. Ou seja, x é igual a 9. Ou seja, 9 horas. Não é isso? Logo temos que 19 horas. Nós temos 19 horas. Observa aí. 10 mais 9. Tudo bem? Então, a gente vai ter esse horário aí. 10 mais 9, porque é o que está marcando o anunciado da questão. Então, a gente já vai saber mais ou menos onde a gente vai gastar o tempo. Quando ela chegou aos 10% que a gente estava querendo. Então, 10 mais 9, tá? É igual a 19. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra B. Temos aí uma outra questão. E aí essa questão vai dizer o seguinte: o gráfico abaixo mostra a variação da temperatura no interior de uma câmara frigorífica. Deste instante em que foi ligada, considere que essa variação seja linear nas primeiras 2 horas. O tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18 graus centígrados ou Celsius é de
Observe que nós temos aí 5 alternativas. Então, nós vamos querer saber em quantos minutos ela tem que atingir a esse ponto. Então, vamos lá. No primeiro momento aí, nós temos o gráfico, certo? O gráfico vai mostrar todos os pontos, o tempo e a temperatura. Então, nesse caso aqui, vamos observar o eixo X. Nós temos de 0, 20, 40, 60 e 80, ou seja, minutos. Subindo do lado no eixo Y, nós vamos ter de 0, 20, 40 e 60, ou seja, a temperatura. Tudo bem? Só que naquele ponto ali, olha, observe que o gráfico ele foi até o 24 na temperatura e 48 minutos no tempo. Feito isso aí, a gente vai usar aquela função básica. Lembrando que esse lembrando que esse Y aí, tá, pessoal, é o mesmo f de x. Tudo bem? Y é igual a x mais b. O A é igual a 24 menos 0 sobre 0 menos 48. Ou seja, você sabe que na subtração não vai alterar nada. Porém, o que é que a gente vai fazer aí? Vamos subtrair. 24 simplifica pelo 24, que dá 1. O 48 simplifica pelo 24, vai dar 2. Porém, sabemos que, como de baixo tem um sinal negativo, então vai ficar o negativo ali. Menos meio. Então, nós temos aí, de 0 a 24, pertence à reta. Tá? Então, 24 é igual a 0 mais b, ou seja, b é igual a 24. Portanto, y é igual a menos x sobre 2 mais 24. Trocando de lugar aí, ó, observa que nós vamos fazer algumas alterações. Então, vai ficar menos 18 é igual a menos x sobre 2 mais 24. Então, observa que nós estamos puxando aqui, no lugar do y, o menos 18. Portanto, aí, como a gente vai fazer essa divisão, é a parte mais simples, tá? X aí é igual a 84 minutos. Pessoal, quando a gente observa nesse ponto, a gente vê que não é tão difícil. É só trabalhar as multiplicações de quem está antes e quem está depois. Tudo bem? Então, nesse caso aí, olha, a nossa alternativa correta é a letra B. Então, fica fácil da gente ver, pessoal, tá? Fica fácil da gente observar. O problema é que vocês têm que lembrar que quando tem número embaixo de frações, sempre há a multiplicação por quem está depois, tá? Se tiver número diferente, a gente acha o MMC e faz as operações. Quando ele está pelo número após a igualdade, nós fazemos as multiplicações. Por isso aparecem, às vezes, números mais elevados. E às vezes a gente fica pensando, da onde é que veio aquele número? É só ter o cuidado da multiplicação. Número de frações, que está sempre embaixo, e multiplica, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.